Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o projeto de clube empresa do Curitiba, trazendo algumas atualizações agora no meio da temporada de 2022, que lembrando, desde quando foi aprovado dentro do clube no final do ano passado, a expectativa era de que iria buscar no mercado investidores a partir do segundo semestre de 2022, justamente na época que estamos aqui. Então quero trazer aqui uma atualização sobre esse caso envolvendo o projeto da SAF. E o que esperar também, né? Qual o valor de mercado, o valor das dívidas. Eu tenho uma avaliação bem interessante aqui de quanto que poderia, por exemplo, valer o clube em 2022. Mas só antes de começar, vamos aproveitar aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Estamos quase chegando a essa marca aqui de 35 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Por aqui já trouxemos diversos conteúdos do Curitiba, seja assim, de notícias do mercado da bola, avaliação de jogadores e também sobre esses projetos de clube empresa, que pode se inscrever aqui embaixo. Pelo menos toda semana aí um vídeo do Curitiba, que eu tenho certeza que você vai gostar, né, para ficar por dentro de tudo que acontece dentro do clube. Mas só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado super importante para vocês da Betmaster, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Black Cartel, onde está uma cotação bem interessante para alguns jogos desse final de semana, inclusive, né, no clássico entre Curitiba e Atlético Paranaense, uma vitória do Curitiba pagando, no caso, R$ 2,38, o empate também R$ 3,00 nessa partida, que lembrando, na Betmaster você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então você depositou R$ 50, vai ter R$ 100 para começar a fazer as suas apostas. Além disso, tem outros jogos aí, como por exemplo Atlético Mineiro e Flamengo, Fortaleza e América Mineiro, Internacional e Botafogo. Então vários jogos bem interessantes para você começar a fazer suas apostas nesse final de semana. O link está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Bom, essa estrutura de SAF dentro do Curitiba que já está praticamente pronta desde o início de dezembro do ano passado, ou seja, desde 2021 já tem toda a estrutura de uma SAF pronta, buscando, no caso, investidores a partir do segundo semestre agora de 2022. Então essa era a expectativa dentro do clube, onde foi aprovado por meio dos seus conselheiros que o modelo de SAF poderia ser implementado, ou seja, foi muito importante, né, porque já demonstrando ao mercado que o Curitiba tem interesse de se transformar em uma SAF. E a expectativa agora no segundo semestre do ano, entre os meses de junho e julho, que é o que estamos agora, do Curitiba, e ao mercado em busca de investidores, que é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. O principal objetivo seria a quitação das dívidas por conta do valor que tem crescido bastante nos últimos anos, apesar de ter uma pequena redução de 7 milhões, agora eu vou falar um pouco sobre o valor total, e além disso a profissionalização dentro da gestão do futebol, porque é uma coisa que faz uma diferença absurda. Aqui no Brasil os times realmente têm uma presidência, uma gestão, pouquíssimos times assim se salvam nessa questão profissional, e eu vejo que poderia ajudar bastante essa questão de governança corporativa dentro de uma estrutura de SAF, muito melhor do que tem sido, né, nos últimos anos no futebol brasileiro. Que ainda não foi definido, por exemplo, dentro do Curitiba, como que vai ser a venda das ações. Se vai ser igual ao Cruzeiro, Botafogo, que vendeu para um único dono, sei lá, 80%, 90% das ações, ou se não, você vai fazer algum modelo diferente, como por exemplo o rival, o Atlético Paranaense, tem interesse em fazer, no caso, vendendo as ações, tendo uma subdivisão, 100% das ações de classe A, que é chamada Golden Share, que daria direito, por exemplo, à mudança de nome, de escudo, de cidade, apenas para o clube, só o clube vai ter essa opção, e vender 50% do clube, que seria, no caso, a opção classe B, no caso que aí sim, poderia ter um investimento de até 50% por parte dos investidores. O Atlético Paranaense tem interesse de fazer esse modelo diferente dos outros times no Brasil. Então vamos ver o que o Curitiba tem interesse de fazer, até por conta de que não é uma tarefa fácil. Então a parte aí jurídica do clube tem que ver como que seria a melhor maneira, junto com os conselheiros e também os sócios do Curitiba. Bom, e falando sobre a sua recuperação judicial e também a dívida do Curitiba hoje que é na casa dos 276 milhões de reais no relatório de 2020, e que em março de 2022 o Curitiba anunciou que terá uma reestruturação do clube empresa, que assim, essa recuperação judicial é um dos meios que a SAF permite para pagar essa dívida em até 6 anos, tá? Então, por exemplo, você tem 6 anos para pagar 60% desse valor e ainda colocar depois para mais longas prestações. Então isso facilita bastante, porque os times no Brasil não tinha essa opção anteriormente. Isso era apenas para empresas, então agora esse projeto de clube empresa, né? Por isso que tem esse nome, porque o time se torna uma empresa e passa a ter todos os benefícios de uma SAF. Então isso é muito importante. Ainda não foi, por exemplo, determinado quanto que valeria o clube, muito por conta de que tem essa questão das dívidas e, de acordo com o Curitiba, não foi definida qual que vai ser o valor do time, porque tem que ter uma análise em conta de uma
por conta de uma parceria de algumas empresas especializadas em valuation, de definir quanto que vale o clube, mas temos algumas informações aqui que eu quero trazer aqui para vocês, como por exemplo o Sports Valley, que é um site, uma empresa também que lista os valores de mercado dos times do Brasil e também de empresas nacionais, internacionais, e coloca ali quanto que seria o valor justo. Listou os 30 times mais valiosos do Brasil e, sem considerar estádio, propriedades, centro de treinamentos, apenas a marca do time avaliou o Curitiba em 396 milhões de reais, sendo o 17º time mais valioso do país. Então, assim, 396 milhões em valor de mercado da marca. E o Cruzeiro e o Botafogo, por exemplo, teve a venda deles, igual o Cruzeiro, por 400 milhões por 90% das ações, mais ainda o Ronaldo assumindo 1 bilhão de dívidas. Então, no total foi 1 bilhão e 400 milhões de reais a venda do Cruzeiro, né? O Curitiba, então, se for somar esse valor de quanto que vale, 396, mais as dívidas, que teve uma pequena redução, né? Mas algo na casa dos 268, 270 milhões, chegaremos a 670 milhões de reais, que seria o pacote completo. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que vale isso? Você acha que vale mais? É apenas somando o valor da dívida com esse valor do Sports Valley, listando o Curitiba em 396 milhões, mas é claro que faltam muitas avaliações para chegar em um valor correto, um valor próximo daquele que os dirigentes e a torcida vai achar o correto, né? Mas algo próximo dos 700 milhões de reais, e teria que ver, seria 700 milhões por 100%, 70%, 60%, enfim, tem todas essas questões que vai ter que ter essa avaliação por meio de uma empresa especializada. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses valores, né? Você concorda, discorda? Estou curioso para saber a opinião de vocês. Falando ainda sobre um pouco as finanças do clube, que eu quero falar aqui com vocês sobre o lucro que o Curitiba teve na temporada de 2021, onde depois de 8 temporadas, depois de 13 temporadas, o Curitiba teve um lucro de 3 milhões e 800 mil reais na temporada de 2021. E assim, é um número interessante que, pelo menos, né, depois de 13 anos aí, tendo um lucro interessante, mas ainda o Curitiba conseguiu ter uma redução de 7 milhões de reais na sua dívida, que agora é de 268 milhões de reais a dívida do clube. Então ainda é um valor bem alto, conseguindo ter uma redução de 7 milhões em relação ao ano anterior. Lembrando ainda que o Curitiba não tinha lucro, né, desde 2008, e ainda parte desses 268 milhões de reais, 114 milhões de dívida entre clubes, empresários, jogadores e empresas, que no caso esses 114 milhões de reais seriam dívidas a curto prazo, que teriam que ser pagas, por exemplo, dentro desse espaço de 6 a 4 anos, por exemplo. Então é algo que preocupa bastante e veio a SAF como uma das grandes possibilidades. Vale lembrar que boa parte desses valores aqui também pode ter dívidas que vão vencer em um ano, 6 meses, enfim, 24 meses, que seria uma preocupação gigantesca para o presidente, né, e os diretores do Curitiba. Então, assim, o maior lucro que teve nesses últimos anos, em 2008, que teve um lucro de 1 milhão de reais, e teve alguns anos que o Curitiba teve um prejuízo gigantesco, como por exemplo em 2019, com mais de 50 milhões de reais, aumentando, né, a dívida do clube, que passou da casa dos 200 milhões naquela ocasião. Teve 2020 também, com o portão fechado, foi uma coisa bem ruim para o clube, também por conta do rebaixamento. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha dessa ideia, né, de transformação em clube-empresa, se podemos pensar em um novo Curitiba daqui a uns anos muito mais forte por meio do projeto de SAF. Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, continuar recebendo mais conteúdos aqui como esse. E na tela final vou deixar outras sugestões de conteúdos que nós já gravamos também aqui do Curitiba. Esse é outro onde eu falo sobre o projeto de empresa muito mais atualizado, com algumas informações extras em relação a esse vídeo. Além também desse outro aqui, onde falamos sobre opções, né, de reforços para o time nessa temporada de 2022. E o link também aqui da Betmaster para você fazer sua aposta, né, entre Curitiba, Atlético Paranaense e os jogos do Brasileirão nesse final de semana com 100% de bônus. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!